Olá a todos, meu nome é Eliane e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre avaliação. A nossa intenção é despertar a atenção de vocês para esse tema que faz parte da rotina da profissão do professor e que sempre é objeto de estudo e questionamento. Afinal, qual que é a melhor forma de avaliar? Quando avaliar? E o que fazer com o resultado da avaliação? Essas são questões muito boas para que a gente inicie uma roda de discussão. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre essa história? A avaliação na escola surgiu no século XVI, quando o professor deixa de ter apenas um aluno para ter muitos alunos em um só momento de trabalho. Até então, apenas a alta nobreza tinha acesso à educação. Ao se deparar com mais alunos, surge uma questão para o professor: como saber se meus alunos aprenderam? Nesse momento, busca-se a referência de avaliação usada na sociedade até então. Era o mesmo formato adotado para a escola de um profissional ou para a entrada no exército, ou seja, quem sabe fica, quem não sabe sai. Muito conhecido como seleção. Essa forma de avaliar foi adotada facilmente pela escola e perdurou até o século XX. Mas qual que é o papel da avaliação? Independente de que esfera essa avaliação se dá, ela tem o papel de garantir o sucesso, seja na vida profissional, escolar, afetiva, social ou mesmo na política. A avaliação pode ser considerada como uma parceira de quem busca algum resultado. A chamamos assim porque apostamos no sucesso e ela é um diagnóstico que sinaliza se os resultados que obtemos são ou não são satisfatórios. É bom termos bastante claro que a avaliação não resolve questões não aprendidas. A avaliação vai sim identificar que não foi aprendido para que seja possível refazer o trabalho até que se tenha um resultado esperado. A avaliação produz um indicativo, mas a solução virá com investimento no resultado que se obtém. Vamos mergulhar um pouquinho mais nesse assunto? Podemos dizer que a avaliação possui três funções. A primeira delas é chamada avaliação diagnóstica. O que caracteriza essa avaliação é que ela aconteça antes de que o processo pedagógico tenha ocorrido. Em consequência da aplicação da avaliação diagnóstica, o ideal é que o professor ou professora planeje processos diferenciados para os diferentes grupos de alunos, ou uma outra possibilidade: organize seu processo em função do resultado obtido nessa avaliação. A segunda função da avaliação é a avaliação formativa, que ocorre durante as atividades pedagógicas planejadas. Ela oportuniza que o professor possa fazer alterações ao longo do processo formativo, revendo seu planejamento e adequando para que ele se torne mais assertivo e eficaz na construção da aprendizagem dos alunos. E, finalmente, temos a terceira avaliação, a chamada somativa. Ela é caracterizada por estar no final do processo, quando não existe mais tempo de atuação. Tradicionalmente, essa é uma avaliação que responsabiliza o aluno pelo resultado que indica uma aprovação ou uma reprovação. Uma falha muito usual no processo avaliativo é não utilizar para o planejamento das aulas. É muito importante que nós saibamos que um plano de trabalho pode ser todo alterado a partir do resultado de uma avaliação. É necessário que haja um diálogo entre o que a avaliação indica e o que se pretende ensinar, ou seja, um diálogo entre avaliação e currículo. A relação entre avaliação e aprendizado tem que ser a mais direta possível. Ainda que a aprendizagem seja um fenômeno interno ao indivíduo, nem o próprio aprendiz tem consciência de tudo que foi aprendido. Por isso, procuramos lançar mão de diversas estratégias, seja técnicas, instrumentos que nos levam a medir o nível daquilo que o aluno aprendeu, medir o aprendizado. Ainda assim, quando o aluno não realiza alguma ação que é alvo de uma análise avaliativa, não podemos afirmar que ele não saiba. Ele pode ter feito porque não sabe ou porque não quis. Portanto, a ação de avaliar deve ser ampla e comprometer diferentes momentos que permitam que o aluno exiba o que aprendeu. Fica aí um ponto muito importante para refletirmos. Historicamente, a figura do professor foi associada à figura de um avaliador, sendo que o curso de licenciatura não fornece uma formação suficiente para que ele seja visto como mestre no assunto. Esse tema é pouquíssimo abordado ao longo dos estudos de um curso de formação para professor, o que os leva, na maioria das vezes, a aprender na prática. Pense sobre isso.